Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Hoje eu quero meditar com você a respeito de ser constante. Essa que é uma dificuldade de muitas pessoas, ser constantes. Ora querem fazer uma coisa, ora não querem, ora querem servir a Deus, ora não desejam mais, ora entendem que querem ler a palavra de Deus, investir tempo no estudo, depois logo desistem. É um reflexo da inconstância, mas a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos ser assim. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo aqui ao Devocional Kairos. Se inscreva, deixe o seu comentário, participe nos comentários e compartilhe também esse vídeo com mais pessoas, porque fazendo isso você abençoa outras vidas e você colabora também para o crescimento desse nosso espaço de compartilhamento da palavra de Deus. O texto para a nossa reflexão de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 58. E Paulo diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." Paulo começa esse verso 58 dizendo "portanto", ou seja, sabendo disso. Paulo está tratando daquilo que ele já disse anteriormente. E em todo o capítulo 15, Paulo está falando da ressurreição de Cristo Jesus. Paulo diz que Jesus venceu a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus de fato ressuscitou. E Paulo então, com base nesse argumento, ele diz, sabendo disso, sabendo que Jesus ressuscitou, nesta fé de que Jesus ressuscitou, queridos amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus ressuscitou deve viver uma vida constante, uma vida abundante. Mas como viver uma vida constante? Ora, para nós vivermos uma vida constante, nós precisamos ter bons alicerces, nós precisamos ter uma raiz firme, nós precisamos ter um alicerce firme. Assim como uma boa construção, uma boa casa construída, ela deve ter bons alicerces para ela resistir às tempestades, resistir aos ventos, assim como uma planta deve ter raízes profundas para que ela resista às cheias das águas, para que ela resista aos ventos fortes, assim também deve ser a minha e a sua vida. E eu tenho para você aqui algumas dicas que nós podemos colocar em prática na nossa vida para nós de fato termos uma vida constante, uma vida que resulte em abundância na obra do Senhor. Em primeiro lugar, estudo da palavra. Invista tempo na leitura da palavra de Deus. Você tem um tempo diário de leitura da palavra de Deus? Isso é essencial, querido irmão, querida irmã. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus é alimento espiritual. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós necessitamos alimentar a nossa alma, nós necessitamos alimentar a nossa vida espiritual também. Há pessoas que estão muito fortes, saudáveis fisicamente, mas estão anêmicas espiritualmente, porque não tem tempo de leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, invista tempo lendo pelo menos 3 capítulos por dia da palavra de Deus. Lendo 3 capítulos por dia, pelo menos, da palavra de Deus, em um ano, mais ou menos, você lerá toda a Bíblia, se você estiver lendo sequencialmente. Então leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus todos os dias. Mas tenha também uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, não é aquela oração muito pequenininha que muitas pessoas costumam fazer pela manhã, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo pelo café da manhã, agradecendo pelo almoço. Essa oração é importante. Nós devemos ter as orações de gratidão a Deus, mas nós também devemos ter um tempo maior de oração, porque a oração é conversa com Deus. E alguém melhor para conversar do que o próprio Senhor, aquele que nos entende completamente. Invista tempo em oração. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua base em relação ao Evangelho, em relação à presença de Deus. Você estará mais firme, dificilmente você será enganado, dificilmente você será levado pelos ventos de doutrina se você lê a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus, se você tem uma vida de oração. Em terceiro lugar, tenha um tempo devocional inegociável.
Tenha o seu tempo diário devocional e ele deve ser inegociável. Se você marcou um horário para o seu tempo devocional, não negocie esse tempo. Seja fiel a esse tempo. Faça um propósito com o Senhor e não negocie o seu tempo devocional. É no seu tempo devocional que você lê a Bíblia, é no seu tempo devocional que você ora, é no seu tempo devocional que você intercede pela vida das pessoas, é no seu tempo devocional que você escuta o Senhor falando com você através da sua palavra. Invista tempo no seu momento devocional, no seu tempo com Deus, ele deve ser inegociável. Em quarto lugar, estude com a sua igreja. Não caminhe sozinho. Querido irmão, querida irmã, procure os irmãos e irmãs sérios na fé na sua igreja local. Procure pessoas sérias, pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Se aproxime dessas pessoas. Isso te ajudará a ser constante na fé, porque quando nós nos aproximamos de pessoas que já têm uma vida constante com o Senhor, logo nós aprendemos também a ter essa vida constante dessas pessoas. Nós aprendemos através daquilo que elas também estão fazendo. Então, de certa forma, seja um imitador, em primeiro lugar, de Jesus, mas procure olhar à sua volta aquilo de bom que as pessoas estão fazendo para Jesus, caminhe com essas pessoas, aprenda dessas pessoas. Por isso, valorize a sua igreja local, conviva com as pessoas da sua igreja local, seus irmãos e irmãs, participe dos momentos de estudo da sua igreja, escola bíblica dominical, cultos de ensino, valorize esses momentos de compartilhar da palavra de Deus, pergunte, leve as suas dúvidas ao pastor, leve as suas dúvidas aos irmãos e irmãs mais experientes na fé, procure pessoas para caminhar com você, não caminhe sozinho, nós precisamos caminhar unidos, certamente isso ajudará a fortalecer as suas raízes também na fé. Além de tudo, o ponto 5, leia bons livros cristãos. Como está a sua biblioteca? Invista em adquirir bons livros, faça leitura de bons livros cristãos sobre biografias de pessoas que marcaram a história da igreja, pessoas que tiveram uma vida devocional, tiveram uma vida constante na presença de Deus. Leia essas biografias, leia bons comentários bíblicos, leia bons dicionários bíblicos, invista na sua biblioteca, invista em livros cristãos, livros que ajudam a fortalecer a sua fé. Procure dicas com o seu pastor, procure dicas com pessoas experientes na fé, adquira bons livros, compartilhe bons livros. Certamente essas leituras cristãs vão abençoar muito a sua vida. Em sexto lugar, seja abundante na obra de Deus, porque Paulo diz aqui no verso 58, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, tudo que você fizer, dedique um bom tempo, seja zeloso no seu tempo com Deus, seja zeloso no seu tempo de estudo da palavra, seja zeloso quando você se dirige a prestar um culto a Deus, seja abundante, não seja mesquinho, não seja mesquinha, não entregue o mínimo ao Senhor, mas que você entregue a sua vida com abundância diante de Deus. Quando você for orar, ore de verdade, ore com profundidade. Quando você for ler a palavra de Deus, leia a palavra de Deus com vontade, clame ao Senhor para que o Espírito Santo do Senhor ilumine a sua mente, o seu coração para entender as sagradas escrituras. Clame ao Senhor, inclusive isso já tem a ver com o nosso ponto 7 aqui. Confie na graça de Deus, dependa de Deus, não tenha vergonha de depender do Senhor, abra o seu coração diante de Deus e diz: Senhor, me ensina a orar como convém. Pai, eu não tenho compreendido com clareza a Tua palavra, esclareça a Tua palavra ao meu coração, me ajude, Senhor. Confie na graça de Deus, dependa da graça de Deus, só assim você será constante. Confie no Senhor, Ele está pronto, está apto a ajudar você, então dependa de Deus. E um bônus, mas não menos importante, aplique, comece, faça hoje, comece em pequenas parcelas, mas comece primeiro aplicando tudo aquilo que você já tem aprendido da parte de Deus. Nós, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência de desistir logo quando nós não enxergamos os frutos, quando nós não enxergamos resultado em algo que nós estamos fazendo. E a forma de nós vermos frutos da palavra de Deus em nós
é colocando em prática a palavra de Deus. Então aplique aquilo que você aprendeu, fez um devocional, veja formas, peça sabedoria a Deus para que você coloque em prática o seu devocional do dia, naquele dia. Coloque em prática para a glória de Deus. Pergunte, Senhor, como eu posso fazer com que essa palavra eu coloque-a em prática na minha vida para a glória do Senhor nesse dia. Me ajude, Senhor, a aplicar essa palavra na minha vida, seja uma palavra de arrependimento, seja uma palavra de transformação, seja uma palavra de caridade, de bênção ao próximo, enfim, coloque em prática aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. E a partir daí, você vai provar os resultados do que Paulo diz aqui, porque Paulo diz, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Caminhe com essa certeza de que toda dedicação que você tem ao louvor de Deus, ela não é em vão. O Senhor há de retribuir a você, você será tremendamente abençoado, abençoada, a sua casa, a sua família será abençoada porque você dedica tempo de qualidade em ser constante na presença de Deus. E com isso, eu tenho fé que você, querido irmão, querida irmã, não será levado, não será levada pelos ventos de doutrina. Você permanecerá constante e abundante no serviço ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos ajude nessa tarefa, porque nós carecemos a cada dia da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus, obrigado, Pai, pela certeza da salvação que nós temos. E, Senhor, nós entendemos que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos levados, ó Pai, a firmarmos convicções, a nós não sermos mais levados de forma inconstante, Senhor Deus, como andávamos outrora, sendo levados, ó Pai, pelos direcionamentos desse mundo, pelos pensamentos desse mundo, mas a Tua palavra, Deus, ela é de fato a verdade. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de tal modo que não há duas posições. Nós não podemos ter dois pensamentos diante do Senhor, ó Pai. Nós devemos ter firmeza, clareza no serviço ao Senhor. Portanto, Pai, nós necessitamos aprender a cada dia mais sermos constantes, ó Pai, abundantes na obra do Senhor. Portanto, continua nos educando, Pai, a cada dia a sermos constantes, ó Senhor. Eu entendo, Pai, que há pessoas aprendendo agora e necessitando de serem constantes na obra do Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame misericórdia sobre cada um de nós, nos ensine a sermos mais constantes na obra e no serviço do Senhor. Pai, nos abençoe, nos dê sabedoria para que nós saibamos remir o nosso tempo e dedicar tempo, principalmente, ó Pai, com o Senhor, tempo, ó Pai, numa vida devocional, tempo numa vida misericordiosa, tempo, ó Pai, numa vida de leitura das Sagradas Escrituras, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a sermos constantes, ó Senhor. Abençoe, Pai, tremendamente a cada pessoa que ouve e acompanha o Devocional Kairos nessa manhã. Abençoe, Pai, a cada família, a cada lar que esse devocional chegar. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa transformar as realidades dessas famílias para a glória do Senhor, ó Pai. Nos ajude a sermos cada vez mais constantes. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja constante.